Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor. Com a sua permissão, com a sua conivência, com a sua alegria. Eu sei que você está comigo e eu sei por que você está comigo. São as mesmas razões que eu tenho. Estar com você, para mim, é quase... Não é mais do que uma alegria. Eu tenho que ficar nessa câmera, é isso? Eu queria que você viesse comigo hoje, nessa câmera, nessa, não é isso, Bruno? Agora eu posso ir para outra, com aquela câmera, porque vem cá, quero ter uma conversa muito séria com você. Você acha de verdade que você sabe muitas coisas das quais se falam por aí? Das notícias, do que você lê pelos jornais, do que você pesquisa na internet. O Dr. Google é um cara que te dá informações assim, aos montes, não é isso? O que você faz com elas? Há assuntos que são assuntos do momento. E aí as pessoas querem saber mais. Na maioria das vezes, a gente descobre menos do que devia e fala mais do que deveria. O assunto de hoje é um assunto que está no auge, que está todo mundo comentando. E eu queria saber o quanto você sabe dele. Eu mesma sei muito pouco e, para isso, trouxe 3 especialistas que vão me ajudar a entender. Preste atenção. É uma religião e também uma organização sociopolítica. Está espalhada por todo o planeta. Eles também têm muitas semelhanças com a nossa, com a maioria das religiões que a gente conhece, inclusive o cristianismo. Mas tem diferenças fundamentais. Eu quero entender um pouco mais sobre o islamismo. E você? Vamos comigo? Vamos comigo porque essa e muitas outras perguntas a gente vai fazer junto no Sexo Arroz de Internet de hoje com especialistas que você já vai entender por que foram convidados. Porque são, hoje, aqui em Ribeirão Preto, aqueles que podem falar sobre esse assunto com propriedade. Então, já vou começar aqui do meu lado direito apresentando ela, que é professora, doutora Francirose Campos, acertei, da USP de Ribeirão Preto, e que desenvolve um trabalho de pesquisa, é coordenadora de um curso de pesquisa, de um grupo de pesquisa que estuda justamente o islamismo. É isso, doutora? Isso. É o GRACIAS, que é o Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, que a gente formou em 2011, né? Eu vim para a USP de Ribeirão Preto em 2010. Eu pesquiso as comunidades islâmicas há 18 anos. Quer dizer, deu para entender que a gente vai ter muito assunto, a gente já está até engatando outras datas aí. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Você, professora, Mara. Fique super à vontade, o Sexo Arroz Internet é seu a partir de agora. Ao lado dela eu tenho alguém que a conhece intimamente, porque afinal de contas é orientanda dela, que é Flávia Pasqualini, eu ia falar Gasparini. Pasqualini. Aliás, hoje eu não posso esquecer, aniversariante importante da semana com o sobrenome Gasparini. Seja super bem-vinda, Flávia. Agradeço profundamente e sei que descobri agora há pouco, que você está, através dessa orientação, desenvolvendo a sua tese de doutorado que fala justamente sobre mulheres que casaram com... muçulmanos turcos ou árabes. Turcos ou árabes. Seja super bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. À frente dela, eu tenho um professor de Direito, do curso de Direito, é isso, né, professor? Do curso de Direito, que fala sobre relações exteriores. Não é isso. Relações internacionais. Relações internacionais. E, obviamente, está sendo convidado justamente para nos contar sobre quais são as repercussões em torno dessa religião, dessa organização sociopolítica no nosso país, diante desses fatos últimos que vem assolando, nas últimas décadas, vem assolando, misturando na cabeça das pessoas o islamismo com o terrorismo, islamismo com um monte de outras coisas. A gente vai tentar desfazer essas dúvidas aqui, contamos com a sua colaboração. Professor, muito obrigado por estar presente, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. E aí, antes que a gente comece a conversar, eu queria falar com ele. Vitor, você tem algum recado? Opa, estou aqui e dessa vez eu não atrasei. Não. Boa noite para os nossos convidados aí dentro do estúdio, boa noite a quem nos está assistindo em casa. Gostaria de convidar todo mundo, como todas as semanas, a mandar sua dúvida, sua participação, seu comentário através do nosso Facebook, que é o facebook.com/programa-sai. Esse é o único canal que a gente reserva para esse tipo de participação. Já nosso telefone, que é o 21 11 21 33, está reservado para aquele sorteio. Qual que é o sorteio? Que é eu que falo, lógico, que você não está autorizado a falar. Porque esse é o único programa, você sabe, mas eu vou repetir, é o único programa que te dá um livro de presente, não é bacana? Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque, de fato, ele já está aqui na minha mão. Você vai ligar. O seu presente de hoje é o Vilarejo, por Rafael Montes. É o presente da Livraria Cultura e meu para você, se você ligar e participar do nosso sorteio aqui no Sexo Arroz Internet. Bacana, né? Então, estou esperando. Liga para mim.
Professores, doutores, futura doutora, eu tenho que confessar que esse tema me deixa nervosa. Ele me deixa bastante nervosa. E não é nem em função de toda a comoção que está aí, de todas as confusões que as pessoas fazem. Mas é que um tema que me parece delicado demais e que a gente tem muita facilidade para cometer equívocos, para se enganar, e são equívocos graves, porque a gente está lidando com a fé das pessoas, a gente está lidando com a cultura das pessoas. Então eu queria começar, professora, com a sua ajuda, esclarecendo de uma vez por todas. Eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu, sabe que Islã quer dizer submissão. É isso? Islã significa entrega. Entrega. Na verdade, Islã, a palavra Islã vem da raiz do árabe, significa paz, né? E muçulmano é aquele que se entrega. Então, a tradução do árabe, geralmente o que se traduziu para o português é submissão. Né? E que foi uma tradução que foi feita por inglês, né? Mas do árabe, a raiz mesmo, o muçulmano é aquele que se entrega, é aquele que, na verdade, se entrega a Deus. Né? Então, voluntariamente. Então, todos nós nascemos muçulmanos na concepção islâmica. Por quê? Porque todos nós nascemos entregues a Deus. Né? Então, essa é a raiz. Todos aqueles que creem em Deus. Não, todo mundo nasceu entregue, porque todo mundo, para o muçulmano, todo mundo é obra de Deus. Tá, nós somos obras de Deus. Não existe... Não, você já nasce entregue a Deus. Entendi. Né? E você já nasce por condição dele. Tá, e aí vem minha segunda pergunta, já engatada, que serão muitas, que é assim, na verdade, o cristianismo, ele tem alguns preceitos que são muito parecidos com o islamismo. Por exemplo, ambos são monoteístas, ou seja, existe um único Deus. Sim. Ambos acreditam em anjos. Sim. Gente, eu acredito em anjo também. A Cristiane Bezerra, nossa convidada de sempre aqui também, é angeóloga, inclusive. Ela fala com anjos. Então, tem muitas semelhanças. Sim. Por outro lado, tem muitas diferenças também. Eu ouvi, em determinado momento, algum muçulmano, numa dessas matérias que muitos deles foram entrevistados, eles afirmando que os muçulmanos não são... Nem todo muçulmano é árabe e que o cristianismo, isso é um fato, a gente já sabia, mas que o cristianismo, na verdade, o islamismo é uma continuação do cristianismo. É certa essa interpretação? Na verdade, não é uma continuação. O Islã é a última religião que foi revelada. Então, todos os livros sagrados anteriores, seja o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Torá, as Escrituras, os Salmos, são todas consideradas pelos muçulmanos. Então, o muçulmano jamais pegaria uma Bíblia e rasgaria. O muçulmano jamais pegaria um texto, a Torá, e tocaria fogo. Porque ele considera sagrado todos esses textos. Na verdade, isso é um pilar da fé do muçulmano. Né? É um dos pilares da fé, que é considerar os livros sagrados anteriores do Corão. São 5 os pilares. Os pilares da prática são 5. Tá, quais são? Os pilares da prática é a Shahada, né? Que é dizer não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad é seu mensageiro, que é aquilo que as pessoas dizem quando elas se convertem, se revertem ao Islã. Fazer 5 orações diárias, pagar os zakat. As 5 orações, você sabe que são orações pré-determinadas, com os horários determinados. Pagar os zakat. Zakat significa purificação, então 2,5% da renda anual o muçulmano contribui, né, todos os anos, para, né, ou ele dá para um share, né, para um sheik, ou ele dá na comunidade para ajudar os pobres. Fazer o jejum, né, no mês do Ramadã. Ramadã é o 9º mês do calendário árabe, né, do calendário islâmico, desculpa, que é esse calendário que você tem de 9 a 30 dias, né, que o muçulmano da alvorada ao pôr do sol não come, não bebe, não mantém relações sexuais nesse período. Né? E aí tem a quebra do jejum, e você tem o Hajj, que é a peregrinação à Meca, que você faz quando você tem condições físicas ou financeiras. Então, esses são os pilares. Então, para você ser muçulmano, isso é a base do Islã. Tá, a gente vai chegar lá porque eu vou querer saber como é que faz para uma pessoa criada, nascida no cristianismo, por exemplo, faz para se converter. Porque não precisa necessariamente nascer muçulmano, ele pode se converter. Sim. Quero saber se é só simplesmente seguir esses preceitos, porque no cristianismo O cristianismo diz que a gente só acreditando em Deus, sendo fiel a Deus, a gente já pode se considerar cristão. E sendo batizado, exatamente. Mas ouvindo agora o que a professora estava falando, sobretudo sobre o jejum e não ter relações sexuais, não comer determinado período do Ramadã, não é isso? Me remete à sua tese. Porque assim, como faz então uma mulher não muçulmana para se unir a um muçulmano? Ou absolutamente, automaticamente, ela tem que se converter para se unir a um muçulmano?
Não, o muçulmano, ele pode se casar, o homem, ele pode se casar com mulheres do povo do livro, que eles chamam, né? Que seriam ou vindas do catolicismo ou do judaísmo. Porque, como a professora colocou, eles respeitam, né? Do judaísmo, inclusive? Isso, como a professora colocou, né? O respeito que eles têm pela Torá, que é do judaísmo, e pela Bíblia, que é do catolicismo. Então, o homem muçulmano, ele pode se casar com mulheres provenientes dessas religiões. Já a mulher muçulmana, não, né? Para ela, ela só pode se casar com um muçulmano, né? Isso é a regra, é a lei. Lógico que sempre existem alguns que desviam e não seguem. Eu vou querer saber daqui a pouco da professora se é a lei, se é lei, como que chama? Sharia? Sharia que fala? Ou se é só cultural. Eu quero entender um pouco, porque muitos desses preceitos que a gente ouve falar por aí, que a mulher ocidental ouve sobre a mulher muçulmana, nos horroriza, a nós, mulheres ocidentais. A maior parte das pessoas ficam horrorizadas. Nossa, sobretudo as feministas. E aí, eu sei, numa conversa que tivemos anteriormente com a professora, que não é bem assim, porque ela é feminista e é uma profunda simpatizante aí dos muçulmanos. Professor, a gente vai ter que ir para o intervalo comercial, mas eu queria entender o seguinte, em que momento pessoas até muito esclarecidas, eu me considero uma pessoa que lê muito, que sou muito informada, mas em que momento nós começamos a confundir todas essas coisas? Por exemplo, algumas pessoas acham que Islã é um país. Porque fulano é do Islã, então pensam que é de um país específico. Aí quando ouvem que existem muçulmanos espalhados pelo mundo, eles ficam falando, por que eles não voltam lá para o Islã? Porque o Islã não é um país. Então vamos entender isso já, nessas relações internacionais, através dessa análise do professor, já, mas depois do intervalo comercial. Gente, esse programa não vai bastar. A gente já volta. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, você que me acompanha pela rede social sabe que hoje eu amanheci sem voz, lembra que a gente conversou sobre isso? Então assim, devagarzinho eu tô perdendo ela de novo, então vamos comigo, porque antes que ela suma e antes que nossos convidados tenham que assumir o programa Sexo, Arroz e Internet hoje, eu preciso te dar uma dica. Olha só, você conhece o Estúdio DK? Claro que você conhece, assiste o Sexo, Arroz e Internet, você sabe que eu sou cliente do Estúdio DK, sabe então que a Denise, dona do Estúdio DK, está fazendo um curso de reciclagem em Berlim. Você não tem ideia das novidades que ela vai trazer de lá. Mas enquanto ela não volta, e que, claro, você já vai nesse meio tempo conhecer o Estúdio DK, imagina, eles entraram no Black Friday.
Nós temos isso também no Decano, não é super bacana? Ó, tem a promoção aqui, que eu não vou ler toda para você, mas assim, os preços vão de 270 passa para 99, uma das promoções que eles estão fazendo nessa Black Friday. Então, ó, você tem o prazo até dia 31/11 para fazer, mas para contratar um desses pacotes, você tem até o dia 27/11. Então, você já sabe, Estúdio DK é a minha dica para você, porque é aquela que te ajuda. Aquele dia que você acorda como eu acordei hoje, sem voz, meio esquisita, olha no espelho e fala, sai, que não te pertence. Pois é, pertence. Vai até lá, dá um trato no visual, sai feliz, achando-se bonita, porque quando você se acha, você acaba ficando. Não é bacana? E eles te ajudam nisso. Então, Estúdio DK, um beijo para vocês, um beijo, Denise, volta logo, porque Berlim é longe demais, a gente sente saudade. Vamos voltar aqui. Professor, me fala, em que momento que nós começamos a misturar as estações e deixamos de entender, como entendemos o budismo e respeitamos, como entendemos outras religiões que existem por aí, que são diametralmente opostas à nossa, ou com algumas diferenças. Em que momento a gente deixou de entender o islamismo como uma religião e passamos a ver como um Estado, que inclusive agora vai dar margem a outro assunto mais tarde? Bem, Mara, eu acho que o grande ponto é que, para entender esse conflito, é que o islamismo, assim como o cristianismo, são religiões expansivas. Né? São religiões que buscam aumentar o número de fiéis, diferente de outras religiões da antiguidade. Né? E historicamente, no caso do islamismo, ele se coloca desde o começo como um competidor pelo controle, no primeiro momento do Oriente Médio, mas no momento da expansão no momento da expansão política e militar do islamismo, logo por volta do século IX, século X, ele se coloca como um grande concorrente e uma grande ameaça para a política europeia, para os impérios europeus. Então, professor, mas é justamente aí que a confusão começa. Porque eu pergunto sobre a religião islâmica, o islamismo enquanto religião, e a resposta que eu encontro na história, e a resposta que eu encontro até na sua fala, é uma resposta política, é uma resposta territorial. Então, assim, eu não sei se a professora concorda com quando se estuda o islamismo enquanto religião, ela tem esse foco, essa abordagem, professora? Na verdade, o Islã, a gente não dissocia o Islã da política, a religião não se separa da política. Ser muçulmano é fazer política, é estar em atuação, né? Porque o Islã é um código de vida, então você acorda numa ação, né? Ser político é agir de forma que você construa uma ação na sua vida, que você gerencia a sua vida de outra maneira. Fé, além de uma organização sociopolítica, ela é também um código moral. É um código moral, é um social, ético. Quando você pensa na Sharia, a Sharia é tudo isso também. Você seguir a Sharia, na verdade a gente tem poucos países que seguem a Sharia, e mesmo assim a gente pode dizer que não é lá essa perfeição toda, né? Porque a gente tem... O problema não está no Islã, né? O Islã ele é perfeito. O que é imperfeito é como as pessoas acabam interpretando. Tanto aqueles que se dizem muçulmanos, que muitas vezes não fazem a prática corretamente ou não seguem, não têm um conhecimento da religião, como aqueles que não são da religião e começam a falar coisas da religião sem um contexto. Né? Tá, isso a gente ouve muito em linhas gerais, e eu acho que a gente tá fazendo uma coisa muito acadêmica. Eu queria trazer mais para o popular, para o dia a dia, o que a gente ouve na rua. O que a gente ouve muito também, professora, é que assim, tá bom, nem todo terrorista, nem todo terrorista, não, nem todo islâmico é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, e aí como se isso fosse justificar uma série de coisas, mas o que a gente ouve é que todos leem o Alcorão, né? Todos têm a oportunidade de ler o mesmo livro sagrado, e alguns têm um comportamento X e outros têm um comportamento Y. Assim como quem lê a Bíblia. Com certeza. Né? A mesma coisa. A diferença é que nós, cristãos, queremos pensar que as atrocidades da má interpretação da Bíblia ficaram no século passado. Não, então nós vamos trazer uma questão que eu acho que é importante aqui. Se acontece algum incidente, né, e que esteja envolvido o muçulmano, é o muçulmano que fez tal coisa. Por exemplo, se minha casa é invadida, se eu sou assaltada, ninguém vai dizer qual é a religião do assaltante. Agora, quando se trata de muçulmano, tem que dizer qual é a religião dele.
Né? Qual é a diferença? A diferença é porque os muçulmanos viraram mídia. Né? Então, virou a bola da vez. Agora, quantas vezes a gente tem... Vamos olhar o presídio aqui no Brasil. Né? Vamos olhar com a Lei Maria da Penha. A gente fala assim, os muçulmanos tratam mal as mulheres. Mas não seria, professora, porque eles apregoam que eles fazem isso em nome da fé, em nome de Deus? Quem faz isso? Supostamente esses que são muçulmanos e que também são terroristas. Então, mas aí a gente trabalha com a questão da mídia, né? Quanto que a mídia, por exemplo, uma coisa que eu venho trabalhando há 18 anos... Quantas matérias sobre o mês do Ramadã a gente vê na televisão, a gente vê na imprensa? Tirando a novela O Clone, acho que poucas. Quantas matérias você já viu sobre o Hajj? Ou quantos segundos sobre o Hajj você vê na televisão brasileira? É verdade. 30 segundos. Agora, quando você tem algum das incidente pessoas que envolve com aquelas pessoas que não Aí praticam a religião, aí... Professor, na sua compreensão do islamismo, ele se interpõe aos países, a maioria dos países, ou pelo menos as grandes potências ocidentais, de regime democrático, por questões políticas ou por questões culturais? Porque, por exemplo, o que se ouvia muito nesses ataques que houveram na França, por exemplo, é que eles estavam se opondo, esses terroristas estavam, e eu não estou dizendo que terroristas são os muçulmanos, esses por acaso se dizem muçulmanos. Eles diziam que era por conta do que representava a França enquanto estilo de vida. Né? Então, o que eu queria saber? É um problema o conflito é de regime democrático ou de hábitos culturais? Qual é o dilema? O dilema, em última instância, ele é, assim, no caso específico desse conflito, o grande problema de se analisar é que, como a Franci Rose fala, o retrato da mídia desse conflito é um retrato que é de saída distorcido, né? Um ponto importante é que você não tem você não tem o retrato de um grupo como importante aparecendo na mídia se ele não se coloca em concorrência com alguma coisa, né? Então, o que nós temos hoje em relação ao Islã, principalmente nas sociedades europeias, é o fato de que, justamente pelo Islã ser um código de ética que é totalizante em relação à vida do fiel, a integração dessas comunidades nas sociedades europeias, ela se torna mais complicada, né? E a percepção... Que é onde entra a sua pesquisa. Não, pode falar, professor, desculpa. É que, em alguma medida, a percepção dessa dificuldade de adaptação, que nem sempre corresponde à realidade, ela acaba gerando um medo. Assim, isso não é um problema que nós tenhamos aqui no Brasil, mas é um problema que aparece na Europa. Um medo de que, numa sociedade, como são as sociedades europeias, com uma taxa de natalidade baixa, né, em relação a algo que é percebido como um problema de imigração, de uma comunidade que que é percebida como uma comunidade que não se mistura, e que tende a crescer, a tendência é que numa sociedade democrática ela acaba se tornando a maioria. Lógico que pode. Né? Então, isso é percebido como um risco, e essa percepção de risco afeta a percepção do grupo social do qual a gente está falando. Você não concorda ou concorda com isso que você estava querendo dizer? Não, eu só queria fazer um ajuste. Eu acho que, principalmente o europeu, né? Nós também somos assim, né? A gente gosta com daquilo que a gente se identifica, né? E o europeu, não é por ser muçulmano que ele não são os muçulmanos, assim, acho, para mostrar um outro olhar também. Que eu já escutei bastante esse discurso. Não, o muçulmano ele não se adapta à vida do europeu. O que é uma grande ironia, porque na Europa é onde vivem o maior número. Existe um grande número de muçulmanos na Europa. Na França, inclusive. Acontece que se for um latino também, vai ter dificuldades de integração. Na França vai ter. Na França, na Alemanha, em todos esses países. Porque a própria cultura europeia, ela não aceita muito bem o imigrante, né? A não ser quando ele vai lá para trabalhar e para suprir uma necessidade que eles têm, né? Então, eles sempre vão... Na Alemanha, a gente tem
tem bastante turcos, né? Os turcos estão em massa na Alemanha, foram aceitos porque foram numa determinada época em que a Alemanha precisava do trabalho deles. Como você sente isso no Brasil, Flávia? Já que você está falando exatamente dessa miscigenação, dessa mistura, desses casamentos que acontecem... a gente pode chamar de miscigenação ou não, doutora? Não, né? Não é bem a palavra, então retira a minha palavra. Eu falei, mas eu achei que ela não encaixou mesmo. Mas já que você está nessa linha de pensamento, no Brasil é diferente? Eu acho que o Brasil, pela própria formação, né, do povo brasileiro, que já é uma mistura, né, eu acho que a gente tem um pouco mais uma certa empatia, uma certa tolerância, né? Uhum. Não que não existam casos de dificuldade mesmo, assim, né, de aceitação. Mas eu acho que em relação à Europa, eu acho que a gente está bem melhor. Está muito melhor. Melhor pela nossa própria formação, né? E você ia perguntar alguma coisa? Não, era isso. É porque a gente vai para o intervalo comercial, mas antes eu queria lembrar você aí de casa que você percebesse um fenômeno que aconteceu aqui durante esse primeiro ou segundo bloco do programa. Nós começamos a falar de islamismo, já imediatamente caímos na história do terrorismo. Não era essa a proposta do programa. A proposta do programa era esclarecer algumas coisas que são importantes em relação ao islamismo. Primeiro, que é uma religião ateísta, ou seja, como nós, acredita num Deus só. Acredita em profetas, acredita em anjos, acredita em ressurreição. E em essência, e tem preceitos maravilhosos que me encantam, inclusive. Eu quero saber em que momento que esses preceitos que me encantam acabam produzindo grupos que conseguem transformar esses preceitos que são lindos em coisas que são nocivas. E aí sim falaremos de pequenos grupos que são chamados hoje de terroristas. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram um pro outro. Fisioforma. Estamos de volta aqui. Eu estou aqui lamentando e dizendo isso. A gente podia falar disso, mas isso não cabe, não vai dar tempo. Então, assim, são muitos assuntos. E antes que a gente possa entrar novamente nesse assunto e aproveitar o máximo possível, eu preciso saber se aquele plano que eu fiz para você, sabe? Aquele plano que a gente pensou junto e chegou à conclusão que é o melhor que você pode ter, já está encaminhado na sua vida. Claro que já está. Pelo menos você tem alguém da sua família que já está seguro com esse plano. Não tem? Então, presta atenção, porque é uma dica minha carinhosa para você. Eu não quero que você tenha um convênio médico. Lembra disso? Quem eu gosto que tenha um plano
um plano para a sua própria saúde. E o plano que você pode ter em Ribeirão Preto é a Unimed. Assim como o Sexo, Arroz e Internet e eu temos, você também precisa de um. Então vamos combinar? Unimed tem um plano especial para você. Pode procurar. Algum deles vai caber certinho no seu plano de vida e no seu futuro, garantindo a sua saúde. Bacana, né? Então, ó, Unimed é a nossa dica para você hoje. Vamos voltar aqui, porque o que me angustia quando a gente fala desse tema é que quando a pessoa conhece, professora, me desculpe o abuso, mas quando a pessoa conhece muito a fundo esse tema, que é um tema, você tem que admitir comigo que é muito complexo, que é muito confuso. Chega uma hora que eu falo, gente, eu não sei mais por onde começar, porque tem Talibã, tem Al-Qaeda, é isso? Al-Qaeda, tem, não sei, uns nomes impronunciáveis, e tem tudo isso, e depois ainda tem aqueles sheiks e aqueles que são a favor do califado, que são contra o califado. Quer dizer, são muitas nomenclaturas, são muitas designações que convertem todas para o islamismo. Então, eu estou tentando me justificar por que a maioria das pessoas, por que todo mundo confunde e acha que todo muçulmano é árabe e acha que todo árabe muçulmano é terrorista. Então, vamos separar isso? Eu quero separar isso também dos refugiados. Porque há quem diga, e a mídia vem dizendo, que entre os refugiados foi um caminho também para os terroristas. Vamos separar isso tudo? Vocês três juntos? Podemos? Vamos embora. Vai, professor, vai. É difícil. A gente tem que começar a pensar na religião. Né? Para separar tudo isso, o que é o Islã? O que prega o Islã, né? Os muçulmanos? Eu, na verdade, ao invés de falar, eu faria um convite a quem está nos assistindo. Não sabe o que é o Islã? Vá até uma mesquita. Conheço. Todas as mesquitas no Brasil são abertas. Elas Ribeirão recebem. Não tem. E Barretos tem. Barretos. Então, Ribeirão não tem uma mesquita. Procura lá o Jihad, procura o Sheikh Mohammed. Você pode ir para em São Paulo, na Mesquita Brasil, na Mesquita do Pari, na Mesquita de São Bernardo do Campo. Então, a melhor forma das pessoas hoje no Brasil conhecerem a religião islâmica é ir a uma mesquita. E aí, quando que é o melhor dia? Sexta-feira, que é o dia que os muçulmanos se reúnem para rezar, né? Porque isso é uma obrigação religiosa para os homens, a oração de sexta-feira, né? Que acontece mais ou menos 12:30. Então, eu sugiro que as pessoas, eu não sei nada de Islã, o que eu faço? Vá até uma mesquita. Tá. Eu acho que uma coisa fundamental, que talvez seja uma novidade para algumas pessoas em casa, em relação ao islamismo comparado ao cristianismo, é que a questão, o que gira em torno do Filho de Deus, para nós cristãos, Jesus. Né? Que para o islamismo é só mais um profeta, homem e mais um profeta. Eu tenho que... Assim como o judaísmo. Assim como o judaísmo, né? No judaísmo, Jesus não é nem profeta. Mas não tem a status de filho de Deus. E também não é filho de Deus. Na verdade, não existe. E também no islamismo não se aceita ou não se entende, não existe a Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, é um único Deus, pronto. Sim, nada pode ser associado. No Islã tem uma palavra que a gente diz que é Tawhid. Nada pode ser associado a Deus. Então, uma medalhinha com imagem de santo não pode. Uma gravura que você reza para o santo tal, não pode. Ou não existe. Porque são coisas diferentes, não existe. Professor. Você não cultua, o profeta Muhammad, por exemplo. O profeta Muhammad, ele é um exemplo da prática para o muçulmano. Então, se eu sou muçulmano, quem que eu vou seguir? A suna do profeta. O que é seguir a suna do profeta? O que o profeta disse? O que ele fez? O que ele fazia? Como é que ele lidava com as mulheres? Como é que ele lidava com os amigos? Tá, então vamos começar por aí. O profeta Maomé, que também... Maomé não existe. Tá vendo? É isso que a gente faz. Como que é o seu nome? Mara. Mara. Se você for para os Estados Unidos, como é o seu nome? Mara. Continua sendo Mara. Então como é que eu chamo Maomé? Muhammad. Muhammad, certo. O profeta Muhammad. Ele, obviamente, vivia numa época X e ele teve uma revelação. Foi isso. Até aí eu estou entendendo a história. Sim. Nessa revelação, ele passou a divulgar a revelação que ele teve no sentido de espalhar como na verdade, para o cristianismo também teve. Os profetas tinham lá, enfim. E ele foi aumentando... ele era profeta e mensageiro. Ele foi ampliando essas informações. Uma pergunta delicada. Aqueles que interpretam, está tudo no livro sagrado, que foi tudo registrado no livro sagrado, que é o Corão, é isso? Falei certinho. Sim. Então, no Corão. Quem lê o Corão tem a interpretação que quiser, certo? Não deveria. Na verdade, o Corão, quem domina o Corão? Um sheik.
É ele Certo. que sabe. Porque o Corão ele só é sagrado em árabe. Por isso a confusão de que os árabes são maioria. Não são. Árabes dá em torno de 15% de muçulmano no mundo. Você tem muito mais asiáticos e africanos Indonésia. muçulmanos do que árabes. Entendi. Então é muito pouco. Marrocos também, diz que não é Tailândia o maior número, até onde se sabe. Não, a Indonésia, Indonésia, a perdão. Indonésia você tem 98% Indonésia. de muçulmanos, Isso. por exemplo. Bom, enfim, A maior nação muçulmana. em algum momento, na leitura do Corão, existe uma interpretação que possa... Por exemplo, eu escutei um ex-muçulmano, se é que pode existir um ex-muçulmano, Pode existir de tudo. dizendo na mídia, agora, até recentemente, num programa famoso de uma emissora muito maior do que a nossa, dizendo que o profeta Muhammad tinha um estilo de vida, e esse estilo de vida foi disseminado através do Corão, como, por exemplo, um estilo de vida que reflete a cultura que ele vivia. Quer dizer, várias mulheres. E ele diz, segundo ele, diz que o Corão diz, por exemplo, que os infiéis têm que ser mortos. Aqueles que não acreditam na palavra Isso já é uma dele. interpretação. Essa é uma interpretação É interpretação. dele. Então vamos pegar a história do profeta Muhammad. O profeta Muhammad foi casado durante 25 anos com uma mulher que era mais velha que ele. Então, por isso que eu falo assim, eu sou uma feminista de um lugar muito confortável, para dizer, das mulheres no Islã. Porque Hadija, que era a esposa do profeta, era 15 anos mais velha que ele. Ela pediu ele em casamento, ela era rica, ela tinha posses, ele era empregado dela. Em que momento da história eu escutei que ele sequestrou as outras mulheres? Não sequestrou ninguém. O É profeta... mentira isso? É isso. Gente, estava no meu livro de história, professora. Mas assim, os livros de história em nada, é mesmo. Os livros de história no Brasil não falam da história dos malês, quanto mais do profeta Muhammad. Né? A história dos malês, que 1835 está aí, a gente não sabe. Imagina a história do século VII. Então, olha, eu acho que isso que está acontecendo aqui justifica toda essa confusão e essas más interpretações, inclusive o preconceito que gira em torno. Eu acho que tudo isso justifica, porque tudo aquilo que a gente entendia deixa de entender quando a gente passa a conversar com uma pessoa que estudou isso e sabe mais a fundo tudo que a gente pressupõe. Por exemplo, eu estive na Espanha, professora, alguns anos atrás, e no sul da Espanha. E uma coisa que me chamava muita atenção é que na mesma avenida em Cádiz, por exemplo, você conhece Cádiz? Na mesma avenida, em Cádiz, eu tinha mesquitas, uma ao lado da outra, e igrejas, templos católicos. Em que momento a gente parou de viver essa harmonia? Porque assim, eu tenho que falar com uma cidadã paulistana que vive em Ribeirão Preto e que viu os ataques pela TV. Então assim, é claro que na rede social a gente ouve assim, todo mundo tem dó dos franceses, como a senhora mencionou, mas ninguém fala do Líbano. Não, eu lamento pelo Líbano também, mas eu também lamento pelos franceses. E lamenta menos, né? Porque as pessoas lamentam menos. Será que é Aparece menos? Eu menos, acho né? que as pessoas lamentam menos. Eu acho E que a elas mídia... são menos instigadas a eu lamentar. acho que as pessoas lamentam menos. Eu acho que a vida do francês hoje está valendo mais que a vida de um libanês. Mas por quê? Não é um acho que é pensamento muito- eu preconceituoso acho que é muito seu, a questão- professora? Não é Não. meu, é o pensamento que a gente vê na rede social, é o pensamento que a gente vê na televisão. É Eu só, acho que é passa só a muito gente pela olhar. questão da identificação, né? As O pessoas- brasileiro, aquele que foi para Paris, então, e vê uma tragédia nunca foi pra dessa, Beirute. nunca foi para... Eu não fui nem para nenhum lugar nem outro. Entendeu? de Eu acho que verdade. aí ele sofre como um parisiense. Uhum. Eu nunca estive em Paris. De verdade, vou ser muito honesta. Fizemos a até gente um programa aqui tende a se sobre identificar mais nacionalidade. com a Eu própria expressei. religião. Eu sofro por todos aqueles que são injustiçados no mundo. Eu também. Seja o povo de Acho que é uma Mariana, questão seja de o povo do identificação. Líbano, seja o povo do Afeganistão, seja o povo da Palestina. Eu vou sofrer sempre por aqueles que são injustiçados. Seja o Tá, povo então do Saara vamos Ocidental. vamos aproveitar que a gente já está engatado nisso e vamos falar especificamente desses acontecimentos, já que a gente foi para a França de alguma forma, então vamos falar especificamente disso. Como se faz para alguém nascido e criado cristão ou budista, ou seja lá o que for, se converter? Simplesmente ele tem que cumprir esses 5 pilares ou ele só expressar que Ele tem que expressar que ele acredita no Deus único e que o profeta Muhammad é seu mensageiro. Ponto. É isso, ele já é Mais muçulmano. nada. Aí ele pode Ele dizer já que ele é é muçulmano. E aí depois o que se ensina é que a religião vem aos poucos, vem passo a passo. Porque tem-se notícia que entre esses muçulmanos terroristas, bem dito, esses muçulmanos terroristas, desse último ataque na França, e tanto aquele dos Estados Unidos também, alguns deles foram nascidos e criados na França, sob a religião, outra religião, e foram convertidos. Isso é o que se diz. Você acha possível isso, Acho professor? possível tudo.
Como eu acho possível até um passaporte que não queima, Tá. que não explode. Eu acho possível, eu acho Tá, tudo mas aí, possível. em que momento essa conversão vai direto ao fundamentalista? Do que nós estamos falando quando nós estamos falando dos Olha, fundamentalistas? O ponto, eu acho que Mara, vamos ter- talvez, se me permite, assim, o ponto talvez é a gente não pode fazer a equação entre o fanatismo e a religião dessa pessoa. Antes dos ataques de Paris, o ataque que mais tinha causado mortes na Europa anteriormente, né, e que mais tinha chocado, tinha sido praticado por um norueguês contrário às políticas de integração de imigrantes. Breivik, né? Então, que matou 170 pessoas desarmadas numa ilha que tinham ido para um encontro de juventude. Né? Então, e ele era cristão. Então, a expressão Não, nós de temos uma americanos intolerância... cristãos que entram armados, adolescentes que entram armados em escolas e dizimam os amigos. Aí é uma pessoa desequilibrada. Sim. Né? Mas alguns deles, inclusive, se não é dizem... terrorista. Não, Então, não. Então, e aí quando é muçulmano, é uma pessoa terrorista. Quer dizer, pode ser um muçulmano Quer dizer, desequilibrado. já é uma Nem pessoa isso, que tem certas tendências, entendeu? Ele vai procurar, se não for o Islã, vai ser qualquer outra coisa que ele vai procurar para dar vazão. Exatamente, um time de futebol. A gente tem aqui no Brasil vários terroristas. Né? Às vezes uma pessoa que mas eu espanca continuo achando- outra em nome do Palmeiras, em nome do Corinthians. Mas eu ainda continuo achando... Explode bombas também, não é? Mas eu ainda continuo Ele vai achando encontrar algo para dar que, assim, vazão. o que pega de verdade... E o que está na mídia chama a atenção principalmente dos jovens. Né? Hoje mesmo eu já ouvi eu tenho uma filha de 9 anos e ainda bem que o coleguinha se identificou, né, para o lado bom. Aí ela falou, olha mãe, hoje o meu amigo, né, porque ela sabe que eu estou sempre envolvida com as questões de muçulmanos e tudo mais, ela falou, mãe, hoje o meu amigo falou assim que ele quer ser policial. Aí eu falei, e é um menino que não tem nada a ver com esse perfil, né? Falei, jura, ele quer ser policial? Ah, mãe, ele quer pegar terrorista. Eu falei, então, olha como, né, uma criança de 9 anos, como isso já vai atuando, né, na cabecinha deles, né? Então, você esse ouviu se sua identificou fala, como Flávia? policial para pegar terroristas. Mas outros podem se identificar e achar legal ser terrorista. O ato de matar, o ato de explodir Mas bombas. você percebe que pela sua fala, você acaba identificando, salientando, deixando claro para mim que existe um lado bom e um lado ruim, né? Assim como existe do ser humano, não da religião. Sim. Do ser humano, não da religião. Estou falando de ser humano e não de religião. Tá. Então, mas eu continuo achando que eu acho que o que pega, de verdade é que assim, todas as imagens que nós vemos, todas as mensagens que são divulgadas, seja por apelo excessivo da mídia, não sei, mas aquelas que chegam até nós, até nossas casas, referentes aos terroristas, eles estão falando em nome de Alá. Eles proclamam isso, Sim. que eles fizeram isso pela fé. Ainda que nós tenhamos um pequeno conhecimento que seja da história e dos conflitos e dos conflitos Então, territoriais. a gente pode pensar assim, tem muito femicídio, né, que são os assassinatos de mulheres, que os homens dizem que fazem isso em nome do amor. Exato. Matei porque eu amava. Matei porque eu não vivia sem ela. E onde está o amor? Então aí a culpa é do amor, não É a culpa do amor? Entendi. Então é exatamente isso. O que a gente está vivendo no mundo é a gente tem que projetar no outro aquilo que a gente não consegue ser. Tá, eu preciso saber, antes de ir para o intervalo, para o último bloco. Flávia, você é muçulmana? Não. Tá, a gente precisa saber. Nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo eu queria perguntar aqui para os nossos convidados se essas pessoas que uma vez convertidas, o que leva essas pessoas que se convertem a irem para o lado extremista, do fanatismo, como o professor colocou. O que é que os seduz? Porque eles não apenas se dão pela fé, eles dão a si de verdade, eles não se entregam só, eles se entregam de verdade, eles acreditam que eles vão para o paraíso. A gente volta depois do intervalo. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Obrigada. Agora está funcionando? Voltou. Estava sem microfone, o programa ao vivo é isso. Então, eu dizia que você está envolvido com o tema, eu sei, está doido para a gente continuar, mas que você que faz aniversário está esperando o meu abraço, não é? Então vamos lá, vamos combinar? Você é muito importante para mim. Feliz aniversário para vocês todos que aniversariam essa semana. Hoje, em particular, Maurício e Marcelo Gasparini. Claro, irmãos gêmeos, aniversariam no mesmo dia. Óbvio, Mara. Feliz aniversário, queridos amigos. Vocês sabem que vocês moram no meu coração e que, assim, a casa, inclusive, tem muita honra de tê-los aqui todos os dias. Muito obrigada por vocês dois serem meus amigos, tá bom? Feliz aniversário. Junto com eles, Luciana FL, que é mãe do Peter. Cachorrinho, que é irmão do Frederico, o meu cachorrinho, por isso a gente se conhece. Feliz aniversário, Luciana. Junto com ela, Lisa Galindo, que já esteve aqui no programa. Na terça, Mauro Machado, que trabalha na Companhia de Teatro Atlanta, lá em Campinas, e que assiste o nosso programa e é um querido amigo de muitos anos. Junto com ele, Silvia Arnissen, nossa amiga também aqui do programa. Um beijo, Silvia. Um beijo e um feliz aniversário. Na quarta, Edilene Caparelli. Sobrenome Caparelli, já sabe, é da família Caparelli, então mora no meu coração. Feliz aniversário, Edilene. Junto com ela também, na quarta-feira, Elisa Chaguri, filha da Luciana Chaguri, neta do Dr. Chaguri, a família que eu tanto amo e que é tão importante na minha vida. Feliz aniversário, menina linda, te amo. Junto com ela, Mayra Veludo e Fabiana Marques Cásseri. E na quarta-feira, você conhece bem, Cris Meneguzzi, trabalhou aqui com a gente no Sexo, Arroz Internet durante vários anos e na quarta-feira aniversaria. Feliz aniversário. Na sexta, Aparecida Rita de Almeida e Ana Paula Uzum, com esse sobrenome, claro, esposa do Dr. Uzum, que pra gente tem uma importância fundamental aqui no nosso programa e você já sabe. No domingo, Elisângela Golfeto, Ângela Alves Loureiro e Cíntia Lousada, jornalista, querida amiga, feliz aniversário. Bom, e aí você sabe, você quer viajar? Você quer ir para a França para depois dizer que lamenta o que aconteceu? Você quer ir para o Líbano? Para onde você quer ir? Qualquer lugar do mundo, fala aí, eu vou te ensinar como fazer para ir rapidinho. Dá um pulinho na Livraria Cultura, escolhe lá entre todos os títulos que existem lá e faça uma viagem nos livros, que é uma delícia. Eu fui e eu curti. Ó, eu tenho duas dicas do Eu Curti de hoje. A primeira, Eu Sou Malala. A história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Claro que você já ouviu falar, claro que aqui que eu vou te mostrar, é claro que você já conhece a história, parece que vai virar filme, é isso, Vitor? Vai virar um filme. Virou. Já virou? Porque eu não assisto. Ó, a professora já disse que não assiste. Meu tempo. Ó, mas pelo menos você pode ler, pelo menos para formar uma opinião, aquilo que a gente sempre conversa. Leia e tenha a sua opinião, pelo menos para dizer que não gosta, que concorda, que não concorda.
A outra é uma sugestão que vem numa caixa box, assim, ó, 2 volumes, olha que bacana. Você já ouviu falar? Há 1001 Noites. Não é lindo? Vem, olha que caixa mais linda. Para você. Você pode buscar lá na Livraria Cultura. Agora, você quer ganhar um livro? Vem comigo porque você ligou. Então tá aqui, ó. Esse livro é seu. Vamos ver. Vamos ver quem é a sortuda que ganhou o livro de hoje. Isabel Cristina, os 4 últimos números, 8901. Tá aqui, ó. O livro de hoje do programa é seu, você pode vir buscar aqui no estúdio. Ou, você é muito sortuda. A Mega tá acumulada? Tá acumulada? Então joga, porque quem ganha um livro de presente, claro, vai ganhar muito mais. Aliás, nem precisa jogar, porque ó, esse é o melhor presente. Combinado? Então vamos lá. Professores, doutores, eu estou angustiadíssima porque não falamos metade do que eu gostaria de falar. Me explica esse raio de Estado Islâmico. Se islamismo é uma religião, por quem eles se autodenominaram, quem deu a eles o nome de Estado Islâmico? O Estado Islâmico é um nome atribuído, né? Eles são, professor? Em última instância, um grupo paramilitar que se forma a partir do vácuo de poder que existe no Iraque, depois da invasão americana em 2003. Né? O Iraque, com todos os problemas que tinha em alguma depois medida da queda do Saddam Hussein. Ele tinha um governo centralizado, esse governo foi destruído, e eu acho que uma das grandes lições de geopolítica que nós aprendemos nos últimos anos é que é fácil destruir um governo. A grande dificuldade é colocar alguma coisa no lugar, né? E a completa falência dos Estados, a completa incompetência dos americanos em reconstruir as instituições políticas do Iraque abriram espaço para a formação de um sem número de grupos. Quer dizer, em linhas gerais, foram lá, invadiram e largaram. Aí virou o que virou. Como o Afeganistão, como a Síria. Sim, eles tentaram colocar um governo no lugar e nós vamos ensinar esse governo, ajudar esse governo a funcionar. Vamos treinar policiais. Mas é muito mais difícil construir um Estado do que isso. A legitimidade das instituições estatais ela é muito difícil de se construir quando você tem uma força ocupante que é vista como, como uma ofensa, como um povo invasor. Tá. Né? Por outro lado, professor, é difícil construir um Estado, mas essa não é justamente a fala, professora, desse líder que está nessa força armada que a gente chama de terrorista, quando ele fala que ele deseja um novo califado? Na verdade, acho que é o que o professor estava dizendo, quer dizer, você tem uma fissura no governo, no Estado, aí os radicais eles tomam posse. Né? Como as favelas brasileiras. Tudo aquilo que você está mal estruturado, está mal arranjado, você dá abertura para aqueles que não sabem o que querem. Sim. Então a violência ela vai sendo uma bola de neve, vai se constituindo. E você tem que levar em conta até a própria opção pelo que nós denominamos como terrorismo, ela também tem que ser entendida pelo fato de que esses grupos se opunham à força militar mais bem armada do planeta. Então, assim, você não enfrenta os soldados americanos em campo aberto, vestido uniforme, atirando, olhando nos olhos deles. Você usa táticas do que nós chamamos de guerra assimétrica, justamente para que você possa ter uma maneira que é como nós entendemos como terror. O terror, na verdade, é uma estratégia de uso da violência. Você tem que usar o mesmo grau de violência que os Estados Unidos usam, comprando deles as armas. Exato, quem financia, foram financiados por eles, a França, os Estados Unidos, eles são grandes financiadores. Tá, trazendo para a nossa realidade atual, porque eu sinto que a gente, assim, realmente a professora tem razão. Acho que mais do que convidá-los para conhecer uma mesquita numa sexta-feira, quando os muçulmanos estão rezando, eu acho que um pouco de história faria muito mais sentido também. Daria um norte melhor para você entender que essas facções foram formadas a partir dessas invasões territoriais, dessas disputas territoriais de países e forças armadas e covardias e coisas afim. Mas trazendo, tirando do aspecto histórico, trazendo para a nossa realidade atual, esses dias eu comentava no meu Facebook, por exemplo, que a ignorância é uma bênção. Né? Em alguns casos é mesmo, mas por outro lado o conhecimento também não nos protege. Então a minha pergunta agora é bem pontual. Eu tenho medo de ir para a Europa agora. Eu adoro viajar, faço uma viagem anual, que é no meu aniversário, já estava com tudo comprado, estou com tudo comprado, acertado para fevereiro. Estou com medo. Como você, professora, se sente? Você viajaria agora? Eu vou viajar. Eu vou para a Inglaterra, vou fazer um pós-doc.
com um dos professores muçulmanos mais importantes nesse contexto, que é o Tariq Ramadan. Você não se sente ameaçada? De jeito nenhum. Não é porque você está do lado dele? De jeito nenhum. Justamente? Do Tariq Ramadan. Dá pra você emprestar ele algo? Dá pra você emprestar ele pra Eu acho até que se morrer do lado do Tariq Ramadan, eu cheguei no paraíso. Ela seria Pronto. alvo. Eu Temos não uma tenho colega menor- do grupo Isso em é um Paris pensamento agora, extremista, né? professora. Eu acho. Porque era a pergunta que eu deixei para esse bloco. Eu não acho, eu não tenho o menor. Eu acho que assim, para usar a máxima islâmica, nada acontece se não for vontade de Deus. O Inshallah. Né? Dizer Inshallah, se Deus quiser, se ele quiser, acontece, se ele não quiser, também não acontece. Então, mas não dá sorte pro azar, a não, gente, né, professora? não teve um rapaz que Mas se, esse é se livrou do 11 de setembro, se livrou do Bataclan. também. Então, a gente tem que ficar do lado dele. Então, mas essa história de dar sorte pro azar também é uma coisa que vai na contramão do islamismo, porque o islamismo acredita que está tudo predestinado. Sim. Está tudo escrito. E agora Claro. posso te mostrar um outro lado? Nós recebemos há alguns meses no nosso grupo um paquistanês, né? A gente teria, assim, morreria de medo de ir para o Paquistão, né? Ele estava morrendo de medo de Ribeirão Preto, porque a terra dele lá no Paquistão, né, a cidade onde ele mora, é muito mais segura do que Ribeirão. Sim. Ele falou, o que é isso? Ele falou, a minha esposa fala para eu tomar cuidado, eu não posso sair de casa depois das 8 da noite, eu não posso ir à padaria, eu não posso não sei o quê, eu tenho que ficar andando, ela anda agarrada na... Então, assim, tudo tem os dois... Aí eu até brinquei com ele, eu falei, puxa vida, um paquistanês com medo. Bom, então resumindo, você faria uma viagem para a Europa agora nesse clima? É o que é tá mostrado, entendeu? De repente, a gente pode conversar com pessoas que morrem de medo de ir para o Rio de Janeiro. Eu fui assaltada na porta de casa em Ribeirão Preto, levaram todos os meus documentos, tudo. Isso é real. E aí o que ele me disse Bom, então o que eu queria... O programa terminou, gente, não é terrível. Ó, eu queria deixar acertado aqui com eles o seguinte... Esqueçam, se vocês pretendem qualquer outro programa da casa ou fora da casa, convidá-los para um novo programa, porque a continuidade é minha. Nós vamos continuar falando sobre islamismo oportunamente. Você que está em casa, por favor, preste atenção no que é óbvio que está acontecendo no mundo. Conhecimento, nada... A internet não é sinônimo de conhecimento. Menos ainda de formação de especialistas. Tudo que vamos falar precisa ser confirmado. Tudo que vamos falar precisa ser mais do que conhecido, precisa ser entendido. Então, Salam Aleikum, é assim, professora? Salam Aleikum, ficamos com Deus, se Deus quiser. E a semana que vem não tem programa, o programa vai ser reprisado, porque nós estaremos gravando a entrevista com o senador Caiado, lá no Ribeirão Shopping, no centro de eventos do Ribeirão Shopping. Eu sou uma das debatedoras e conto com a audiência de vocês nesse programa que será maravilhoso, uma realização, mega produção da TV Mais Ribeirão Preto. Ficamos aí com a paz. Como que eu falo isso, professora? Tem uma denominação? E Salam Aleikum. Assalamu alaikum para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.